Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer enorme estar mais uma vez convosco. É Deus quem nos dá este privilégio de podermos estar compartilhando com os irmãos assunto tão importante da Palavra de Deus, como é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos mais uma vez no nosso Preparando-se para a EBD. É uma atitude que nós tomamos no sentido de preparar os irmãos para a aula que virá no domingo próximo. Esta pré-aula não substitui a aula física presencial da Escola Bíblica Dominical. Ela tão somente tem o sentido de te mostrar que existe algo a ser discutido, de forma que o aluno que assiste essa aula consegue elaborar perguntas para o seu professor, e o professor, de igual modo que assiste essa aula, consegue alinhar algum ponto que por acaso não tenha preparado no seu plano de aula para ensinar na escola dominical. Então você não deve perder a escola bíblica dominical. De qualquer sorte, também auxiliará aquele irmão que por acaso está viajando, aquele que por algum motivo, às vezes até enfermidade, se for Deus te dê saúde, Deus te cuide, não pode ir à escola bíblica dominical e assim poderá participar conosco aqui de todo o assunto que é apresentado e que vem constando na nossa lição. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando um trimestre bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho sinótico de Lucas, não na visão sinótica. Nós não estamos fazendo um paralelo de Lucas com Marcos e Mateus, ou Mateus e Marcos. Nós estamos fazendo um estudo de Lucas, porém deixando claro para os irmãos que Lucas é um evangelho sinótico. Isto para que os irmãos possam, em algum momento, fazer alguma pesquisa do que está escrito em Lucas, em Mateus e em Marcos. De igual modo também no quarto evangelho, que é o evangelho de João. Este é o tema do nosso trimestre, o evangelho de Lucas. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, que traz o título O Valor do Indivíduo. O valor do indivíduo. E aí é importantíssimo você acompanhar conosco. Como já anunciamos, estamos estudando sobre Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade através da vida e obra de Jesus, Filho do Homem. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, Mateus apresenta Jesus como Filho de Deus, e nós temos algumas descobertas importantíssimas em Lucas. Por exemplo, na lição de número 2, você pode encontrar essas lições no YouTube ou até mesmo aqui no Facebook. Você vai encontrar lá que nós temos já colocado o vídeo lá no YouTube. Você basta colocar o título da lição e vai aparecer não só este que nós estamos fazendo, como de vários outros irmãos que servem bastante para a instrução do estimado professor. Na lição número 2, nós estudamos sobre o Espírito Santo. Lição 1, Lucas e o seu evangelho. Nós aprendemos sobre Lucas, que é um gentil, era um grego, e por que ele escreveu o seu evangelho. Inclusive tem algumas curiosidades que eu te convido a assistir, a perceber lá naquela lição. Na lição 2 nós estudamos sobre Lucas, o Espírito Santo no evangelho de Lucas, que poucas pessoas percebem o quanto Lucas dá ênfase à presença e à atuação do Espírito Santo no seu evangelho. Na lição de número 3, Lucas, o evangelho da alegria, nós percebemos que Lucas registra a alegria de vários personagens bíblicos no seu evangelho, o que não é feito por outros. Lucas fez uma pesquisa e é interessante que nessa pesquisa ele encontrou esses dados e deu esta ênfase. Na lição 4, o poder de Jesus sobre os demônios, onde os próprios demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós aprendemos naquela lição que pode ser que até dentro da igreja alguém esteja endemoniado. Muito interessante, assista essa videoaula. Na lição 5, a autoridade e o poder demonstrados por Jesus, onde ele demonstra autoridade sobre a natureza, sobre os homens, sobre os animais, sobre os anjos. Ele demonstra ter autoridade sobre tudo. Nós falamos sobre a autoridade, que é intrínseco, e o poder, que é extrínseco. Na lição 6, que foi a lição da semana passada, nós estudamos sobre discípulo diligente. Aprendemos um pouco sobre a mordomia cristã, aprendemos sobre o serviço da igreja, mas em resumo nós deixamos consignados que
o servo do Senhor deve ser ágil, deve ser proativo. O reino de Deus requer que nós, homens e mulheres de Deus, sempre estejamos a serviço do reino, prestando o melhor serviço ao reino. Infelizmente, algumas pessoas existem que ficam deixando o tempo passar sem trabalhar na obra e esquecem-se que poderão ser recompensados após arrebatamento no tribunal de Cristo. Então, nós aprendemos bastante nesta lição. E hoje, como já anunciado, falaremos sobre o valor do indivíduo. Lucas traz uma ênfase. Jesus vivia no meio de multidões, mas também vivia cuidando dos indivíduos. E Lucas traz esta ênfase, a ênfase ao indivíduo. E neste sentido nós vamos aprender que Jesus valoriza pessoas e não coisas. Infelizmente, nos dias atuais, valoriza-se muito as coisas e usam as pessoas, quando deveria ser o inverso, valorizar as pessoas e usar as coisas. Às vezes, por uma coisa, tira-se a vida de uma pessoa. Jesus vai dar alguns exemplos, até acerca de curas no sábado, quando nós percebemos ali Jesus rebatendo a ideologia que existia entre eles a respeito do sábado, mas também neste contexto, nas entrelinhas, deixando ciente que eles valorizavam mais os objetos ou os animais do que as pessoas, e Jesus faz o inverso. Então, você é nosso convidado a participar desta lição. A nossa lição tem como objetivo três objetivos: mostrar, ensinar e demonstrar. Mostrar o quê? O valor do indivíduo diante de Deus. Você precisa deixar claro como Deus vê o indivíduo e como o indivíduo está diante de Deus. 2. Ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus. Até porque o serviço individual será recompensado individualmente. E esta recompensa fará com que a pessoa se tornará no reino de Deus reis e sacerdotes lá no período do milênio. Então é interessante que se conheça isto. 3. Demonstrar por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Nós vamos ter aí 3 parábolas, onde eu particularmente as chamo de parábola dos perdidos e achados, onde vamos encontrar os níveis de perdido das pessoas, mas é o indivíduo, não é uma coletividade. Então, muito interessante esta nossa lição. O texto áureo da lição de hoje está em Lucas capítulo 15, que é o capítulo que será utilizado como base para a lição de hoje. Se você tem uma Bíblia, é interessante que você já abra no capítulo 15. Então, Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por ó o indivíduo aparecendo, pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito forte esse texto áureo. A verdade aplicada, ela vai dizer: o tão imensurável amor de Deus é demonstrado no chamado universal ao arrependimento e na busca de todos os que estão perdidos e necessitados. Esta semana eu tive uma boa conversa com um irmão, que eu vou deixar aqui o abraço, é o irmão Fredson Bispo, quando ele fez uma monografia, concluindo seu curso de teologia, sobre a evangelização do mundo. E ele trabalhou com aquela pergunta que foi feita pelos discípulos a Jesus: quando ocorrerão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele então discorreu sobre estes assuntos brilhantemente, uma boa argumentação. E numa conversa que nós tivemos, um item a mais nós até passamos para ele acerca da evangelização, que é uma necessidade da igreja. Então a igreja precisa buscar os perdidos, e a lição de hoje ela vai dizer que os perdidos pode ser uma pessoa, os perdidos de repente não é a coletividade. Então meu abraço aqui ao irmão Fredson. Antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero deixar um abraço ao irmão Osmar Tomé, que é um grande amigo, e Tomé recente me cobrou, ele disse: olha, eu acompanho teus vídeos, eu curto os teus vídeos, e você está esquecendo de mandar um alôzinho. Tomé, Deus te abençoe, está dado alô, você, sua esposa, os 2 pastores que te acompanham, tive o privilégio de conversar com eles esta semana. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deixa eu também deixar aqui meu abraço para o presbítero Bento Fagundes, que também acompanha a gente e recentemente
fez um comentário daquilo que ouviu. Nós falamos um assunto há 4 lições passadas e o irmão Bento estava ativo assistindo. E vários outros irmãos, como irmã Tânia, que nos acompanha. Tânia sempre acompanha as nossas aulas e depois manda seus comentários separadamente. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E vamos, o baixinho, o Nelci, que também acompanha a nossa aula. Deus te abençoe, Nelci. Vamos à nossa aula. O nosso texto de referência está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 2 a 6. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E, achando-a, a põe em seus ombros gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse é o nosso texto de referência, que fala sobre a ovelha perdida, mas também ainda falaremos sobre o filho pródigo e falaremos ainda sobre a dracma perdida, que estão num contexto. Estas 3 parábolas de 3 coisas ou pessoas perdidas, nós falaremos sobre ela. Toda semana nós oramos, e o motivo de oração esta semana é pelos membros e líderes, para que sejam sábios e saibam acolher pessoas. Eu recordo-me de Salomão, que pediu a Deus, a primeiríssima coisa foi sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Então, oremos para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes. Deus abençoe o meu pastor José Carlos de Souza, a quem eu deixo aqui o meu abraço. É um grande homem de Deus, é um amigo, fez aniversário agora recente, e nós podemos ver o quanto é querido, pois a igreja em peso se reuniu para congratular com o nosso pastor. Os obreiros do nosso campo, dirigentes das nossas congregações, o pastor Leandro, o pastor Robson, os demais que estão em volta, que Deus abençoe a todos os obreiros, o evangelista Geraldo, de forma que o Senhor traga sabedoria a todos os irmãos, aqueles que estão fora, irmão. Temos obreiros lá no Pernambuco, temos obreiros em Anápolis, nós temos obreiro em Roda Velha, inclusive agora recente veio congregar conosco alguns irmãos que mudaram de cidade, e dentre eles até um pastor. Sejam todos bem-vindos. O Senhor os abençoe. Nosso líder de jovem, que é o evangelista Isael, o nosso superintendente da escola dominical, que é o pastor Sérgio. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que a obra de Deus em vossas mãos seja feita com qualidade e com maestria. Deus abençoe o presbítero Romário, que fica lá no Vista Alegre. Deus abençoe o pastor Juarez, que fica lá no Soto Cerrado. A gente acaba esquecendo, desculpa. Deus abençoe também o pastor... Me passou a mente agora. Deus abençoe cada um dos irmãos, e vamos ao estudo da palavra de Deus. A nossa lição ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar do valor do indivíduo. Segundo ponto, para ser um discípulo de Cristo. Terceiro ponto, o valor dos perdidos. Então vamos estudar a partir do primeiro ponto. A introdução nos diz o seguinte: esse aspecto do ensino de Jesus, do Senhor Jesus, que valoriza o indivíduo, é em nossos dias algo muito sério. Deus ama a todos. Percebam, Jesus ele pregou a multidões. Jesus ensinou que nós devemos anunciar o evangelho por todo mundo. Mas vejam no exemplo que Jesus dá que ele não deixa de lado o indivíduo. As maiores pregações do mestre foram a um indivíduo. Jesus conversa com Nicodemos, um indivíduo. Jesus trata com a mulher de Samaria, um indivíduo. Jesus tem encontro pessoal com seus discípulos. Inclusive ele teve uma conversa direta com Pedro. Ele disse: dizei a Pedro. Os anjos chegaram e disseram: ele não está aqui, ressuscitou, já foi à frente de vocês. E digam a Pedro. Ou seja, Jesus queria conversar com ele e Jesus tratou direto com Pedro. Jesus nos 40 dias que esteve na terra está registrado no
no Novo Testamento, que ele apareceu também a Tiago. Aí o texto diz, apareceu a 500, apareceu depois a tantos, a 2 no caminho de Emaús e a Tiago. Jesus tem tratamentos exclusivos. Por quê? Porque certamente aqueles que tratam com Jesus exclusivamente, estes vão aprender direcionadamente como funciona servir a Deus. Desta sorte, a lição de hoje tem por objetivo nos levar a compreender que é nossa obrigação tratar individualmente das pessoas. Bem recente, eu despertei uma ideia, trouxe uma ideia que foi iniciada em 1990, chamada Década da Colheita. De 1990 até 2000, Década da Colheita. Onde o projeto Década da Colheita, ele tinha a intenção de um membro da igreja, um indivíduo, em um ano ganhar mais um indivíduo. Ou seja, se somos 10, em um ano ganha mais 10. Logo no ano seguinte teremos dobrado, seremos 20. E até um adolescente disse, não é difícil ganhar uma alma para Jesus. Aí observe, no ano seguinte, cada um desses aqui ganhará mais uma alma. Quem ganhou uma vai ganhar mais uma, e quem foi ganhado vai ganhar mais uma. Logo de 20, imediatamente, no ano seguinte já será 40. E assim sucessivamente, e em 10 anos, seria possível praticamente ganhar o Brasil inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Perceba, o irmão, que não é difícil trabalhar, orar, ler Bíblia, consagrar, pedir orientação ao Espírito Santo e ganhar uma alma. Mas infelizmente, irmãos, a inércia tem tomado conta de cada um de nós. E o Senhor Jesus vai nos despertar pelo Espírito Santo nesta lição. Aqui o trabalho que é feito em prol de um indivíduo, ele faz efeito. Não é à toa que está registrado que o Senhor tem alegria no céu, a alegria por mais um que se converte do que por 99 que não precisa mais de salvação. Então, neste sentido, a lição de hoje nos ensinará ou nos orientará, nos cobrará a ganharmos almas individualmente, a cuidarmos dessas almas individualmente. Infelizmente, é comum ganhar, mas é mais comum ainda perder. Eu diria que nós somos campeões de ganhar almas. Nunca se converteu tanto em nossa igreja como nos dias atuais. No entanto, somos bicampeões em perder alma, porque as almas se convertem e na maioria das vezes não cuidamos delas. Não sabemos onde mora, não vamos às suas casas, não verificamos se tem alguma necessidade alimentícia, de víveres, de comida. Tem pessoa que está precisando comer. Não damos a orientação espiritual, não damos a orientação doutrinária. Hoje nós chegamos no seio da igreja, muitas pessoas sequer sabem quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Isso leva a dizer que nós estamos ganhando, mas não estamos cuidando. E por não cuidar, aí tem aquelas 4, a semente que caiu em 4 solos diferentes. Num dado momento virá o inimigo e vai como aves do céu e vai tirar a semente que foi plantada. Em outro vai cair em pedregais, ou seja, não tem terra suficiente e não vai sobreviver. Desta sorte, meu irmão, a responsabilidade é minha, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Paulo disse, ai de mim, se não fizer isto. Do mesmo modo, a responsabilidade é tua. Independente de você ser pastor, de você ser bispo, de você ser apóstolo, do que você for, membro da igreja, diácono, presbítero, evangelista, auxiliar, do que você for, você precisa pregar o evangelho, e esta pregação individualmente também. Primeiro ponto da nossa lição, o valor do indivíduo. Todos são importantes e devem ser valorizados. Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança. Ponto. A primeiríssima coisa que nós temos na introdução desta lição tão rica é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, não existe homem, quando eu digo homem, eu digo gênero masculino e feminino, estou generalizando, me refiro aos dois, que até que para que fique registrado nesse vídeo, só existe os dois, masculino e feminino. O que passa disso, eu posso até dizer que é de procedência maligna, porque não existe diferença. Mas vamos à frente. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança de Deus, que nós todos temos,
faz com que nós não sejamos mais ou menos valorizados que alguém. Alguém, por acaso, que está necessitando de alguma coisa, alguém que está largado na sarjeta, alguém que está bêbado, alguém que está se prostituindo, não tem mais valor do que eu e você, pelo fato que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí é onde entra a nossa responsabilidade. Nós temos que cuidar dessas pessoas. E seja sincero, olhe em volta de você. Será que no teu contexto, no teu entorno, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, não existe alguém que esteja precisando de Jesus e você está ao lado dele e não lhe diz absolutamente nada? Será que não existe? É isso que nós vamos chamar a atenção e a lição assevera firme para conosco este assunto. Item 1.1. O valor do homem comparado aos animais. Ele lhes lançou a questão: é lícito curar no sábado? Eles lhe lançaram a questão. Curou o hidrópico e disse: qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não tira logo? Preste atenção à confrontação que Jesus faz aqui. E isto serve para você que valoriza mais coisas do que pessoas. Conta-se de uma pessoa que pediu muito a Deus um carro. Orou, Deus me dá um carro para eu usar na tua obra. E Deus deu um carro a ele. Aí ele vai, lava o carro, vai para a igreja. Porém não dá carona a ninguém para que não suje o carro. Ou então, aquela pessoa que tem um carro novo, está na porta e tem um filho dentro de casa, e de repente o filho, querendo fazer uma homenagem ao pai, pega um prego, vai lá no carro e faz: papai, te amo. Meu pai certa vez me contou que um pai ignorante pegou esse filho que riscou o carro e bateu nas mãos deles com palmatória, mas bateu tanto que o menino teve que ir para o hospital, e lá no hospital a situação necessária foi amputar ambas as mãos. Aí o menino agora chegou, o pai veio visitar o filho chegou para o pai e disse: ô papai, me desculpe por ter feito isso no seu carro, eu nunca mais vou riscar seu carro, papai. Nós valorizamos mais coisas do que pessoas. Aqui nós temos este exemplo. Jesus está diante de um homem enfermo. Jesus põe a mão sobre ele e cura o homem. Os doutores da lei, aqueles que estavam em volta ali, eu dizia até as ratazanas de sacristia, aqueles que não pensam, querem viver o ritualismo pelo ritualismo, se aproximam de Jesus e diz: vem cá, como é que você cura no sábado? Não sabe que no sábado é proibido porque é uma transgressão da lei? Aí Jesus então os instiga dizendo: qual é de vocês que, se no sábado cair o seu boi ou o seu jumento dentro de um poço, não vai tirá-lo? Porque senão o boi ou o jumento morre. Aí Jesus interpela e conclui: não teria eu também compaixão? Ou seja, irmãos, um boi tem mais valor do que um homem? Se observarmos a legislação brasileira, e eu sou um dos aplicadores, eu trabalho o tempo todo com a interpretação da legislação brasileira e como advogado a gente sempre está utilizando em prol deste ou daquele ou para dissolver, criar solução para um problema. Nós vamos observar que a dinâmica para a punição daquele que fere uma pessoa é bem menor do que aquele que fere o animal. Alguém até fez uma crítica: nessa circunstância, se tiver necessidade, não bata no animal, bata no dono do animal, porque pelo menos o negócio vai ser um pouco menor. Nós precisamos perceber que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Existem pessoas que querem ir para o céu, mas não toleram o irmão do lado. No entanto, dá um valor tão grande ao objeto. Existem pessoas que não valorizam o ser humano. Por um detalhe, coloca a pessoa para viver no banco da igreja, como algumas religiões por aí têm até o chamado banco da misericórdia.
onde a pessoa o resto da vida vai ficar ali sem ter a oportunidade de cantar um hino. Cantar um hino, entenda, cantar um hino. Eu não estou me referindo a participar daquilo que a igreja tem como instituição, as suas regras, mas cantar um hino a pessoa não pode. Eu até costumo dizer, se você não consegue ir na igreja, vai cantar lá fora, vá atrás, vá pregar. Existe recompensa para quem trabalha no reino. E você não precisa trabalhar no reino dentro das quatro paredes, o reino está aí fora. O reino está pronto, a seara é branca. Trabalhar no reino é importante. E aqui nós vamos observar nesta lição o valor que Jesus dá ao indivíduo. Quando ele vier arrebatar a igreja, não vai arrebatar coisas nem animais, ele vai arrebatar indivíduos. Quando Jesus for chamar uma prestação de contas, não vai chamar coisas ou animais, ele vai chamar indivíduos. Quando participar do tribunal de Cristo, não será coisas ou animais, será indivíduos. Quando formos para as bodas do Cordeiro, não será coisas nem animais, será indivíduos. Quando estivermos lá no novo céu e na nova terra, quando estivermos na Nova Jerusalém, melhor dizendo, será indivíduos. Durante o período do milênio, indivíduos. Novo céu e nova terra, indivíduos. No grande juízo do trono branco, onde a igreja vai parar para julgar, será indivíduos, não será coisas ou objetos. As coisas e objetos são para nosso uso, são para nos servir. Jesus mesmo disse: quem é Senhor? É o sábado que é Senhor do homem ou o homem que é Senhor do sábado? Foi o homem que foi criado para servir o sábado ou o sábado criado para servir o homem? Do mesmo modo, nós não podemos colocar as pessoas inferior aos objetos. É o contrário. E Jesus vem nos mostrar isto claramente no Evangelho de Lucas. Lucas faz este comentário no capítulo 15 e nós estamos estudando nesta lição de número 7 do terceiro trimestre de 2019. Item 1.2. O valor da humanidade e bondade desinteressada. Jesus permaneceu na casa de certo líder fariseu para comer pão e reparou a maneira como os que chegavam primeiro escolhiam os melhores lugares. Jesus então aqui ele dá um ensinamento, porque até na igreja mesmo, né? Até na igreja existe um costume muito grande de querer a melhor posição. Aí Jesus ensinou: olha, quando você chegar na casa de alguém, não sente no primeiro lugar não, porque aquele lugar pode estar reservado para alguém. Sente em outro canto e o dono da casa vai te guiar até o local de honra. É melhor do que você ser tirado dali. Nós vamos ter a orientação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando os irmãos se reuniam para a Santa Ceia. Meu pastor deu um estudo outro dia e explicou que eles estavam perdendo totalmente o sentido da ceia, porque Jesus disse: ó, parti e comei, tomai e bebei. Eles estavam fazendo festa. As pessoas estavam indo para a Santa Ceia porque chamava alguém e dizia: ó, vamos comigo para a igreja, lá hoje vai ter até vinho, você vai poder, ó, encher a cara, você vai poder. Era neste sentido que estava a Santa Ceia. E tem mais uma: vamos cedo porque depois vai chegar aquele grupo, vai chegar, né, aquela ralé. Desculpa a comparação, mas é a aplicação que se faz com a leitura do texto. Aí Paulo foi obrigado a escrever: quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa. É porque eles confundiram totalmente o sentido. O sentido ali é uma memória. E Paulo diz: ó, todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, é em memória de mim. Então esqueça o banquete, não precisa empanturrar com comida, não precisa ser glutão, esqueça a bebida, não precisa se embriagar. Precisa que você recorde que eu fiz um sacrifício. Inclusive, deixo um abraço aqui para a minha irmã Maria Euda Nobre, que numa determinada vez, no Florais Léa, eu estava dando um estudo a esse respeito, e eu expliquei naquele momento que a Santa Ceia ela é uma vez por mês, para que sempre esteja na memória o sacrifício de Jesus, pelo menos uma vez por mês. Esse mês você toma a ceia de Jesus virá arrebatar a igreja. No mês que vem você toma dobro, Jesus vai voltar. No mês que ele vem a qualquer momento, é para que nós nos lembremos. Porque se o tempo ficar longo, alguém pode esquecer que ele vai voltar e começar a entrar por caminhos tortuosos, e ele volta
e não tem mais azeite na lamparina. Então este é um dos sentidos principais deixados por Jesus Cristo, e Paulo disse, porque eu recebi do Senhor diretamente. Paulo recebeu direto de Cristo. Leia lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, você vai entender como que Paulo recebeu diretamente de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, este é meu corpo que é rasgado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, entenda, é para este fim. Mas nos dias de Jesus as pessoas estavam sentando, tomando os melhores lugares, e quem chegar por último que fique lá como quiser. E este probleminha entrou dentro da igreja, viu? Entrou nos primeiros dias da igreja, que foi obrigado a reunir homens usados por Deus, homens de boa reputação, chamados de consagrados a diáconos, e estes homens cuidar daqueles que estavam dentro da igreja passando por necessidade, órfãos e viúvas dos gentios. E isto não deve acontecer, irmãos. Priorizar. Já pensou quando você faz uma festa que você chama só os ricos? Chama só os ricos. Aí Jesus vem aqui neste assunto e diz, quando você chama o rico, não tem glória, não tem vantagem. Agora chama o pobre, porque o pobre não tem condição de te pagar. Aí Deus te recompensará pelo que você vai fazer ao pobre. Então, fica a dica. O valor da humanidade e bondade desinteressada. Aproveitou para falar sobre a importância da humildade, ensinando o critério correto de se escolher um lugar. Nós já falamos sobre isso, porque o ideal é você não ir para a primeira posição, mas sentar num canto e aguardar que alguém te ponha lá. Até porque às vezes nós fazemos uma certa discriminação. Nós chegamos nos locais, já me aconteceu, não de falar, mas de julgar internamente. Chega no local, olha uma pessoa e julga que aquela pessoa é daquela cadeira, a última cadeira. Na realidade, quando você chegou, aquela pessoa é da primeira cadeira. Uma vez eu fui participar necessariamente como advogado de um evento em Barreiras, um culto de posse de obreiro, despedida de um e posse de outro, e na hora alguém estava lá e eu olhei para a pessoa e disse, será que essa pessoa está no ambiente correto? E cometi um erro muito grande, porque aquela pessoa era a pessoa que haveria de dirigir aquele culto. Depois que eu a conheci pessoalmente, foi que eu entendi o tamanho que era aquela pessoa, e hoje eu faço esse comentário abertamente para dizer, não julgue, não julgue, seja humilde, vá para o seu lugar e deixe que Deus te honre. Jesus falou ainda, quando alguém for generoso e oferecer uma refeição, não deve fazê-lo somente àqueles que devem retribuir, também com o convite e pensando em recompensa. A pessoa chama o outro para ir, como já falamos aqui, para o banquete, porque depois a pessoa vai chamá-lo de volta. Não é esse o caminho. Mas deve ter em mente o bem que está fazendo ao próximo, independente do mesmo poder ou não retribuir, porque Deus o recompensará. E é tanta gente passando por necessidade, só Jesus na causa, viu? Item 1.3, o valor dos pobres e marginalizados. O valor dos pobres e marginalizados é demonstrado na parábola da grande ceia. Para Deus, todas as almas têm igual valor e, portanto, recebem um convite para a grande ceia que Ele preparou. Mas a Ele cabe decidir se acolherão o convite ou não, a eles. Jesus narra a parábola, uma parábola dizendo que certo homem fez um grande banquete e chamou seus amigos. Vá lá, chame fulano, cicrano, beltrano, fulano de tal, chama aquele pessoal, meus amigos. Aí o servo foi e voltou com as respostas. Olha, fulano disse que não pode vir, está ocupado. Fulano disse que não pode vir, está comercializando. Fulano disse que não pode vir, casou-se. Fulano comprou um terreno e foi olhar. Não poderão vir, pediu que tenham por escusado. Aí Jesus narra a parábola que o Senhor daquela festa disse, vá pelas ruas, pelos valados, pelas esquinas, traga todos, cego, manco, aleijado, encha a minha casa, porque eu quero fazer uma festa. Aqui, meu irmão, nós vamos entrar num ponto muito forte, que inclusive já pode fazer complemento do ponto anterior, porque no ponto anterior, no 1.2,
tem uma cobrança aqui, porque muita gente quer colocar os ricos, somente os ricos. Não que os ricos não possam, sejam bem-vindos, mas entenda, a valorização no reino de Deus é de pessoas, não de coisas. Você é valorizado pelo que você é, não pelo que você tem. No reino de Deus é. Por mais que alguém te dê o valor pelo que você tem, para Deus o valor que você vai receber é pelo que você é e não pelo que você tem. Deus tem muito mais além do que você tem. O que você possui, se Deus não te der, não vale nada. Ele pode te fazer de uma hora para outra rico e pode fazer de uma hora para outra pobre. Ponto final. Aí Jesus até diz: não são os ricos que levam vocês diante dos juízes, das autoridades? Neste 1.3, Jesus está nos dando um ensinamento que Deus, o Eterno, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele tem dado oportunidade a todos, mas aqueles que rejeitam vão ficar de fora. Meu pai, quando era vivo, dizia que o quinhão dos enjeitados, dos malcriados, o quinhão dos malcriados é que cria ou alimenta os enjeitados. Nesta parábola aqui, Jesus diz: vá lá e traga todos, cego, manco, aleijado, todos. Isto implica em dizer que muita gente que se autoexalta será por Deus humilhado. E muita gente que se sente humilhado será por Deus exaltado. De sorte que, meu irmão, o importante é o indivíduo, não a coletividade, é o indivíduo, não o que ele tem, é o indivíduo. Vamos à frente. Ora, aquele senhor convidou os seus amigos, mas cada qual enviou um pedido de desculpas, seguindo de uma explicação: não posso ir por isso, por aquilo. O convite foi educadamente recusado. Mas Deus não fica de fora, Deus não fica sem realizar a sua festa, aquele Senhor, e Deus não vai deixar de ter pessoas salvas. Ele disse, o Senhor Jesus, que veio para os perdidos, veio para os que necessitam de médicos. Então o Senhor haverá de cumprir a sua obra como sempre fez. O poder, para ser um discípulo de Cristo, vamos lá. Os pobres e marginalizados eram os que estavam no reino de Deus, adiante dos que se consideravam justos e bons, mas todos têm um preço a pagar. Qual é esse preço? O preço da renúncia, o cálculo necessário do discipulado, o discípulo como sal da terra. Nós precisamos, como discípulo do Senhor, entender que fomos chamados, independente da situação em que estávamos. Ao chegar aqui, existe um trabalho, existe uma renúncia, existe uma obra a ser realizada. Se alguém quiser acompanhar-me, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ainda em Lucas 9:23. Vamos então ao primeiro, o preço da renúncia. Jesus não omitiu à multidão as condições para ser seu discípulo. Essa questão aí, eu até recebi uma crítica ontem, que alguém disse que determinado preso condenado pela justiça, muito famoso aí, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, fez teologia. E ele agora, estudando as escrituras, critica a teologia da prosperidade. Não é uma vida tão simples, tão fácil como quer ensinar nas igrejas. Não é milagre por cima de milagre, cura por cima de cura, bênção por cima de bênção. Patinete, bicicleta, moto, carro, caminhão, avião, Boeing. Não é dessa forma. O Senhor não chamou todos a serem cabeça. Ele falou acerca da nação de Israel referente às outras nações, que Israel é cabeça, não cauda. Israel. Mas existe um corpo completo. Já pensou se meus braços, minhas mãos e dedos fossem tudo cabeça? Eu seria cabeça, seria uma bola. Não teria perna, não teria ventre, não teria nada. Seria uma bola. E no reino de Deus tem todos os órgãos, todos os membros estão devidamente organizados. E nem sempre a abundância é plena. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Como é que no mundo tereis somente bonanças?
Tem tempestade, tem bonança. Tem bonança, se prepara que vem tempestade. Tem dia, tem noite. Se está noite e você está chorando, o dia vem e virá alegria. Então calma que o tempo vai passar. Escreveu Salomão em Eclesiastes que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aqui, nesta vida, tem tempo determinado para tudo. Nada é novo debaixo do sol. O que foi, o que é, foi e voltará a ser de novo. Então, é assim que funciona. É uma dinâmica do dia a dia. Nós estamos aqui em uma passagem na qual nós temos obrigação a fazer. Temos que servir ao Senhor. Porque depois dessa passagem nós haveremos de prestar conta. Aí alguém vem e ensina que é bonança. Não, a vida do cristão é de renúncia. Alguém disse que ser cristão é difícil porque a pessoa não pode fazer isso, não pode. Pode, sim, não deve. Ninguém deve matar. Ninguém deve mentir. Ninguém deve roubar. Ninguém deve cometer pecados. Aí, se pecar, está escrito, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Ninguém deve, mas comete-se. Aí alguém vem dizer que não, você pode fazer o que quiser, o hedonismo pode aflorar, pode ser de forma nenhuma. Ah, cristão não se alegra. Não alegra? Alegra muito. Se tem povo para fazer mais festa do que crente, eu quero saber. Nós fazemos festa praticamente todo dia. Se você vai na igreja aqui, tem festa no domingo, ali tem na segunda, ali tem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo tem várias igrejas de uma vez só. Tem festa de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando chega em dezembro é que é festa mesmo. Agora a diferença, não precisa chamar a polícia militar. A diferença, não precisa ter segurança em todos os cantos. A diferença, não tem um registro na delegacia de polícia civil, porque a festa é de crente. Não tem bebida, tem comida, crente come mesmo. A Bíblia diz, comei as gorduras e bebei as doçuras. Crente come mesmo. Isso é bênção. Agora, como é dizer que muita coisa cristão pode fazer sim, só que nós renunciamos aquilo que é necessário. Por exemplo, viver com futricagem com a vida dos outros. A orientação é que renuncie, não faça isso. Se intrometer na vida dos outros. O provérbio vai dizer que quem passando se mete em questão alheia é como quem pega o cachorro pelas orelhas. E aquele que pega o que é alheio? Vez por outra sai na mídia aí, fulano de tal fez isso, Beltrano fez aquilo. Isso é horrível, isso é feio. E infelizmente até cristãos, né? Isso é feio. Então, neste sentido, vem a renúncia. Pegue a sua cruz, né? Pegue aquilo que é seu, não jogue a sua culpa para os outros. Pegue a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo todo dia e siga-me. O preço, então, para ser discípulo de Cristo é a renúncia. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque quando você resolve servir a Cristo, lá em Lucas 14, 29, você resolve servir a Cristo, alguma coisa você vai fazer que não vai agradar a essas pessoas, mas importa servir a Cristo. Isso chama-se renúncia. Às vezes alguém quer ir contigo para uma festa, você vai dizer, olha, eu não vou para essa festa. Essa festa não glorifica o nome de Deus. Recentemente teve uma festa em Barreiras, um cantor levou um objeto no rosto. Próximos dias, um outro rapaz estava na festa, depois desapareceu, foi encontrado na beira do rio, lá em Barreiras. E tem um vídeo do pobre rapaz bêbado. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer aquilo que glorifica a Deus. Vamos fazer aquilo que ao terminarmos estejamos sóbrios. Vamos fazer aquilo que Deus seja glorificado. A gente fica enlutado, meus pêsames à família, mas é bom nós estarmos num local de... Vá para a igreja. Nós estamos agora com a escola de música na igreja. Vá ouvir a gente tocando, vá na igreja. Nós temos curso de teologia, venha ouvir as mensagens de quem estuda teologia. Nós temos escola dominical. Venha ver o nosso trato com as crianças. É bem melhor, garanto que alguma coisa você vai aprender que vai servir para a tua edificação espiritual. O cálculo para ser discípulo é necessário, né? Para ser discípulo, o que eu vou empreender? Jesus conta a parábola do construtor da torre e do rei que se preparava para a guerra. Quem é que ao construir não calcula primeiro quanto vai gastar?
E quem é que quando vai para a guerra não cuida primeiro das estratégias, observa o local da guerra, como diz o livro A Arte da Guerra, observa contra quem vai guerrear, quantas pessoas vêm de lá para cá, quantas tem para levar, quais são as armas que ele tem, quais são as armas que você tem, quais são as técnicas, quem é que não cuida disso com antecedência, quais são os provimentos que está levando para a guerra, porque a guerra pode demorar dias. É necessário que faças todo esse cálculo, porque tornar-se discípulo de Cristo implica também ter responsabilidades. Uma delas é você cuidar das almas, uma delas é você tirar do seu tempo para servir alguém. Essas palavras exclusivas do Evangelho de Lucas exigem que o indivíduo calcule o preço empregado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, viu? O discípulo como sal da terra, o discípulo que se propõe a seguir a Jesus, não deve capitular, pois seria como o sal que perde o sabor. E ali Jesus trouxe a parábola onde ele fala do sal da terra e da luz do mundo. E na questão do sal, é necessário realmente que nós façamos a diferença. É necessário que as pessoas olhem para nós e digam: ele é cristão. Porque às vezes nossas obras não correspondem com as obras de um cristão. E o nome de Jesus fica em segundo plano, às vezes até pisado pelos homens. E isso não deve acontecer. Se alguém se rende ao espírito deste mundo, torna-se como sal insípido, inútil a ser descartado. Item 3.0, e aqui nós já começamos a encerrar. O valor dos perdidos. Aqui eu quero chamar a tua atenção para 3 tipos de indivíduos perdidos que as parábolas vão narrar. O primeiro indivíduo perdido é esta ovelha. A ovelha estava perdida. Ela estava perdida no mundo. Aí o pastor larga as outras e vai à procura desta ovelha. Indivíduo perdido no mundo. Precisamos buscar o indivíduo perdido no mundo. Ele acha a ovelha, põe nos ombros e traz para casa, junta com as outras e cuida. Segundo indivíduo perdido que nós temos, fala-se da dracma. A dracma da mulher que perdeu a dracma dentro de casa, pegou a lamparina, foi lá, saiu procurando, encontrou e fez uma festa com suas amigas. Essa dracma tinha uma representação muito grande, tanto financeira como moral, como cultural e etc. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas essa daí indica a pessoa que está presa dentro de casa. Está perdida, melhor dizendo, dentro de casa. A ovelha perdida no mundo. É a dracma, a pessoa que está perdida dentro de casa. Não é que está dando ênfase à dracma, não. Ali, a dracma é só uma referência. Fala-se do indivíduo, a ovelha fala do indivíduo. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja, que congrega, mas está perdido? Ele está dentro da igreja, mas ele está perdido, é a dracma. Precisa haver luz para encontrar, precisa haver orientação. E quando ele se converter, precisa ter festa. Aí a próxima é a do filho pródigo. E sabe onde é que o filho pródigo estava perdido? Não era no mundo, não. O filho pródigo não estava perdido no mundo. Ele foi para o mundo, mas ele não estava perdido no mundo. Ele estava perdido dentro de si próprio. Um perdido no mundo, que é a ovelha, outro perdido dentro de casa, que é a dracma, e o filho pródigo perdido dentro de si. Se você ler o texto com atenção, vai dizer: e caindo ele em si. Quando ele caiu em si, disse: o que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui querendo comer bolotas, comida de porco, e lá os empregados de meu pai, os jornaleiros de meu pai, têm melhor tratamento do que eu, e ele era herdeiro. Recentemente eu estive com uma pessoa e disse: rapaz, você é príncipe, você vai se sujeitar a ficar usando droga, você vai se sujeitar a ser jogado na sarjeta. E ele mesmo me disse que quando ele usa droga, ele chega a ver demônios. Meu irmão, você é príncipe, o Senhor te salvou, o Senhor quer te colocar num caminho mais excelente, você é príncipe. Aí foi quando ele entendeu aquilo ali e decidiu pelo caminho da carta de recuperação, e graças a Deus está bem melhor. Então aqui nós vamos tratar do valor das pessoas perdidas. Tem gente que está perdida dentro de si próprio,
está tomando suas decisões, mas está perdido, porque a ideologia do que ele está pensando é totalmente desviada, desvirtuada daquilo que Deus preparou. A busca de Deus pelos perdidos aconteceu por causa do cristianismo, do criticismo dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus não quiseram receber Jesus, então o Senhor Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, a ovelha perdida. Os escribas e fariseus murmuravam de Jesus: ele recebe os pecadores e come com eles. Poxa, o valor é o valor do indivíduo, não é o valor da pessoa. Para eles tinha que valorizar o mestre. Jesus era um raboni, era um mestre dos mestres. Os mestres que tinham lá se submetiam a Jesus. Jesus administrava, interpretava a lei de uma forma extraordinária. Tem aquele episódio lá que trazem a mulher adúltera, e ali eu creio que Jesus estava escrevendo a lei. Quando ele escreveu o que diz na lei, o pessoal, na hora que leu, desistiu e saiu fora. Pegou seu rumo, do mais velho ao mais novo, porque todos que estavam ali mereciam receber a mesma punição, qual seria apedrejamento, porque eles fizeram discriminação, deveriam ter trazido o homem também, trouxeram só a mulher. Nesse sentido, Jesus era o mestre da lei. Jesus esteve diante dos doutores quando tinha 12 anos, imagine Jesus com 30 anos, com 31, 32, 33. Então eles criticavam Jesus, mas Jesus tinha argumento diante deles. Jesus aproveitou a ocasião para ensinar o valor do indivíduo diante de Deus. Eles queriam que Jesus não sentasse com ladrões, com prostitutas, com leprosos. Jesus mostrou que o que era importante era a pessoa. Imagina a mulher do fluxo de sangue, a mulher doente, há vários anos tinha um fluxo de sangue. Essa mulher com certeza era apática, fraca, anêmica. Jesus cura a mulher, mas a população em volta não se aproximava, não deixava que ela tocasse neles, porque sim, quando a lei foi escrita neste sentido, dizendo que a mulher no seu fluxo estaria imunda, não foi no sentido de tornar ninguém imundo, não, foi porque eles não compreendiam naquele momento. E ali, atravessando aquele deserto, era um meio que tinha das mulheres de Israel não pegar infecções, só basta entender. Aí Jesus vem e diz: não, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão interpretar isso aqui. O homem é comparado a uma ovelha que se desgarrou no deserto da vida. Mas Deus, como pastor, guardou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Ou seja, o Senhor me resgatou e eu glorifico o seu santo nome por isso. Deus é comparado, vamos lá, o 3.2, a dracma perdida. Deus é comparado a uma mulher que se preocupa em procurar uma dracma que se perdeu. A mulher tinha 10 dracmas, moeda grega, e perdeu uma. Tratava-se de uma moeda significativa. Dizem que esta moeda era dada à mulher como dote, era dada no momento do casamento. Aí perder uma, além de ser desonroso, era uma perda financeira. Então a preocupação era grande. Imagina a mulher, o marido chegar em casa, e era uma sociedade patriarcal mesmo, onde o homem era machista, onde o homem era quem mandava, e ele chegar em casa e não encontrar a mulher. Na hora que ela mostrasse, cadê a dracma? Então ela realmente tinha razão em estar preocupada ante aquele contexto. Ainda hoje, pelo direito internacional público e privado, nós aprendemos que mulheres fogem de outros países para ver o Brasil, para no Brasil tentar ter uma certa dignidade. Imagine o que essa mulher passou, entenda o contexto e entenda mais ainda que Deus se preocupa com aquele que está perdido dentro de casa. Deus faz tudo para que essa pessoa seja encontrada. Uma dracma valia uma jornada de um dia de trabalho, então era considerável o valor de uma dracma. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha para procurar a que perdera. Deus poderia largar aí o restante do mundo. Já tem crente, várias denominações, pessoas somadas aqui que se reúnem há séculos, mas não, Ele está preocupado com a tua vida. E a preocupação de Deus é tanta que a igreja pregará o evangelho até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, quem vai pregar o evangelho serão aqueles desviados e aqueles que não foram arrebatados. Vão pregar o evangelho, está escrito lá em Apocalipse. Ainda vão pregar o evangelho os 144 mil.
ainda vão pregar o evangelho as duas testemunhas, e para arremate, um anjo vai pregar o evangelho eterno. Então, todas as tribos e reinos e nações serão alcançadas e cumpre-se aquilo que Jesus disse. Aí o evangelho do reino será pregado por todo mundo, aí vai chegar o fim. Então, o Senhor se preocupa com a pregação do evangelho, o Senhor preocupa-se com a tua alma. Aí essa questão da grande tribulação, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá, só que pela morte. Para ser salvo tem que morrer. Então, se você quer ser salvo hoje, fique firme com Jesus, porque se você morrer firme, depois você ressuscita e vai para o céu. E se Jesus voltar para te arrebatar, você já sobe no arrebatamento. Mas os que ficarem para a grande tribulação têm que morrer para poder ser salvo. Pesado, viu? Esta parábola refere-se à parábola da dracma perdida, refere-se à ação de Deus em busca dos pecadores perdidos. E o filho pródigo, que também já falamos sobre ele. O filho que sai de casa e desperdiça toda a sua vida desregradamente. E depois de desperdiçar tudo quanto tem, sentindo fome, lembra-se da fartura da casa do pai e se arrepende da sua tolice, caindo ele em si. Então, existem muitos que estão perdidos dentro da própria mente. Quando ele se toca quem ele é, quando ele se toca do que ele já fez, do que ele realmente necessita, do que tem valor, ele então volta para a casa do pai, ou dentro da casa do pai assume sua posição. Então retorna, é o que diz a conclusão do assunto, e é carinhosamente recebido pelo pai, figura do Pai Celestial, que acolhe amavelmente todos os pecadores que se arrependem. Então percebemos que nesta lição o Senhor tem um tratamento individualizado. O Senhor tem preocupação e ama a tua alma. Ele quer cuidar exclusivamente de você. E nós, como seus discípulos, precisamos assumir também essa responsabilidade e cuidarmos de indivíduos. Se cada um de nós tiver, no dia da prestação de contas, uma alma para prestar conta, não chegaremos diante do Senhor com as mãos vazias. Em Lucas 14:15, conclusão, encontramos a ênfase do ministério de Jesus quanto ao ensino, preparando os seus discípulos para dar prosseguimento à sua missão, ou à missão, bem como na valorização do ser humano, mesmo caído, rejeitado, marginalizado, perdido. Entenda, quem tem jogado as pessoas no mundo somos nós. O Senhor Jesus quer estas pessoas todas recuperadas, todas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não te condenaram, também eu. Vai, não peques mais. Viu? Aprenda. São dois temas que bem caracterizam este evangelho, ou seja, ganhar almas e cuidar delas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te esclarecer e nós possamos a cada dia melhorar no Senhor. Manda aqui o meu abraço à irmã Larissa Gomes, manda aqui o abraço à Jovelina, Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe a vários outros irmãos que têm curtido, têm compartilhado, e daqui a pouco este vídeo estará no YouTube. Repasse aí para os demais que são alunos da escola dominical e até os que não são. Evangelize com esta aula e deixe Deus trabalhar no coração de cada pessoa, tá? Deus abençoe, até a próxima semana, em nome de Jesus, a paz do Senhor.